Crise dos mísseis cubanos, 1962. A história. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética entraram em uma rivalidade global. A competição incluiu uma corrida armamentista nuclear, com os Estados Unidos instalando mísseis na Turquia. Cuba, após a Revolução de Fidel Castro, se aproximou da União Soviética, preocupando os Estados Unidos. As relações dos Estados Unidos e Cuba pioraram após nacionalizações e a invasão fracassada da Baía dos Porcos em 1961. A Operação Mongoose tentou desestabilizar Cuba, levando à ameaça de intervenção direta dos Estados Unidos. A União Soviética, para proteger Cuba, secretamente instalou mísseis em Cuba em 1962. A crise se tornou pública em outubro quando os Estados Unidos detectaram os mísseis capazes de atingir cidades americanas, desencadeando a crise dos mísseis de Cuba. Em outubro de 1962, o piloto Richard Hazer realizou um voo de reconhecimento sobre Cuba, confirmando a presença de armas soviéticas. Isso levou à análise das imagens que identificou mísseis balísticos. O presidente Kennedy convocou o Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional para decidir sobre a resposta. Optaram por um bloqueio naval e negociações, evitando uma ação militar direta contra Cuba. No mesmo dia, Khrushchev respondeu a Kennedy que o bloqueio era um ato de agressão e que ordenaria que os navios não parassem. Mas especialistas afirmam que essa escolha evitou um conflito nuclear, já que outra opção poderia tê-lo desencadeado. Durante uma semana, o mundo esteve inconsciente do perigo enquanto as negociações ocorriam entre Washington, Havana e Moscou, impactando milhões de vidas. Enquanto isso, mais voos de reconhecimento dos Estados Unidos perceberam que as bases de mísseis soviéticos em Cuba estavam perto de sua fase operacional. Até 28 de outubro havia 12 mísseis operacionais, com planos de instalar cerca de 30 mísseis de médio alcance. Naqueles dias, Fidel alertou os cubanos sobre o risco de invasão e cerca de 300 mil homens armados foram mobilizados. Pela primeira vez em sua história, os Estados Unidos declararam o nível 2, o maior alerta antes de um confronto nuclear. A crise parecia estagnada quando naquela mesma tarde surgiu uma informação importante. O correspondente da rede americana informou à Casa Branca que um agente soviético havia passado a possibilidade de que os soviéticos removessem os mísseis da ilha caribenha se os Estados Unidos prometessem não invadir Cuba. Khrushchev enviou uma carta emocionado a Kennedy. Ele estava conversando com ele sobre a tragédia que seria um holocausto nuclear e propôs uma solução. A mensagem de Khrushchev chega em Washington. Khrushchev estabeleceu um novo conjunto de condições. Agora ele também pede a retirada dos mísseis Júpiter que os Estados Unidos mantêm na Turquia. Parecia um acordo recíproco, mas na realidade era um ultimato. A Turquia era aliada da OTAN e retirar os mísseis sob uma ameaça da União Soviética poderia destruir a aliança. As exigências de Khrushchev comprometeram a posição de Kennedy. A tensão estava aumentando novamente. Um avião de reconhecimento americano, o U-2, é abatido por mísseis soviéticos em Cuba. Seu piloto é morto instantaneamente. A única fatalidade da crise dos mísseis. Os generais dos Estados Unidos recomendou atacar imediatamente. E os Estados Unidos estavam preparados. Reuniram soldados suficientes no sul da Flórida e aviões suficientes para atacar. Altos funcionários da Casa Branca foram instruídos a se abrigar com suas famílias em uma área secreta em Maryland para sobreviver no caso de uma guerra nuclear. Nada parecia impedir o resultado fatal. A crise dos mísseis de Cuba atingiu seu auge, levando à ameaça de confronto militar entre os EUA e a União Soviética. No entanto, o ex-embaixador da União Soviética, Lawrence Thompson, desempenhou um papel crucial. Ele aconselhou o presidente Kennedy a oferecer uma saída a Khrushchev, prometendo não invadir Cuba, em troca da retirada dos mísseis e secretamente removendo os mísseis Júpiter da Turquia. Em 28 de outubro de 1962, Khrushchev aceitou publicamente, encerrando a crise dos mísseis e mantendo em segredo o acordo dos mísseis turcos por 25 anos. Meu nome é Javier e eu vivi a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Após aqueles tempos sombrios, minha vida e a vida de muitos cubanos tomaram um rumo diferente. Em outubro de 1962, eu era um jovem estudante universitário em Nova York. Eu me lembro da tensão quando as notícias começaram a circular sobre a descoberta dos mísseis soviéticos em Cuba.